Olá, bem-vindo ao panorama desta terça-feira, 27 de abril. A partir de agora você acompanha notícias do Brasil, de Minas Gerais e da nossa região. Veja os destaques do Giro de Notícias de hoje. Queixas sobre crédito consignado lideram lista do Banco Central no primeiro trimestre do ano. Governo de Minas inicia a distribuição do 14º lote de vacinas contra a Covid-19. Santa Bárbara do Leste comemora 29 anos de emancipação política. Você vai ver também. Apesar dos prejuízos, reabertura do comércio reacende ânimo de empresários em Minas. No quadro Pense Direito, vamos trazer o tema alienação parental. E ainda, você vai conhecer um pouco mais sobre o trabalho desenvolvido pela Associação de Surdos de Caratinga. O panorama está no ar. Não saia daí. Problemas com crédito consignado estão entre as principais reclamações feitas por cliente de bancos. É o que mostra o ranking do Banco Central do Brasil no primeiro trimestre de 2021. Os clientes registram aqui as reclamações, os bancos respondem e o Banco Central analisa a pergunta, o problema e a resposta. É importante que o consumidor busque ou a plataforma de reclamações do governo, que é o consumidor.gov.br, e também o site do Banco Central e dos PROCONs, e registrar a reclamação. Esses canais são importantes porque são os únicos que garantem o protocolo e controle de monitoramento dessa reclamação. O governo de Minas Gerais iniciou a distribuição do 14º lote de vacinas contra a Covid-19 para unidades regionais de saúde. São 390.550 doses destinadas aos trabalhadores da saúde, às pessoas entre 60 e 69 anos e também aos profissionais das forças de segurança e salvamento. Hoje, 27 de abril, a cidade vizinha de Caratinga, Santa Bárbara do Leste, comemora 29 anos de emancipação política. A data merece ser relembrada de uma forma muito especial, pois marca a história do município. Por isso, a prefeitura local gravou um vídeo em homenagem a este dia. Veja. Santa Bárbara do Leste está completando 29 anos de emancipação política. E mesmo sendo um município tão jovem, tem muita história para contar. Essa é uma terra de gente bonita, gente batalhadora, gente feliz. Viva essa terra que tanto amamos! Viva Santa Bárbara do Leste! Nossos parabéns à cidade e aos moradores de Santa Bárbara do Leste. E o que desejamos é muita prosperidade e desenvolvimento. O Grupo Espírita Dias da Cruz já iniciou a campanha do agasalho deste ano. O objetivo é arrecadar cobertores, edredons, agasalhos, sapatos fechados e meias. Você tem agasalho que já não usa mais? Doe e ajude a aquecer o inverno de quem precisa. O ponto de coleta é a Cantina Áurea Rezende Coutinho, localizada na Avenida Moacir de Matos, 247, no centro de Caratinga. Nós arrecadamos cobertores, edredons, blusas, qualquer tipo de vestuário que aqueça, os nossos irmãos durante o frio, e eles podem trazer a doação diretamente à Cantina Áurea, que fica aberta das 7 horas até as 16 horas, tá? Ou também, quem puder, quem tiver em condições de doar, pode ligar para a gente pelo nosso WhatsApp, eles vão deixar aqui na tela, e pode entrar em contato pelas nossas redes sociais, no Instagram, que é o @GDIC-Caratinga, ou pelo Facebook, que é o @Grupo Espírita Dias da Cruz, que nós vamos no local e buscamos a doação. O Grupo Espírita Dias da Cruz, ele presta assistência hoje a 40 famílias, sendo que são em média de 100 crianças nessas famílias, e aos moradores de rua, Então o frio já está começando, as noites já estão mais frios, e esses nossos irmãos, eles necessitam do apoio da comunidade para poder se aquecer, Imagina a gente estar na rua à noite, muitas vezes a gente sai, para fazer alguma atividade com frio. Imagina nossos irmãos que não têm nada para se aquecer. Então, por isso que é muito importante, a vocês, da nossa comunidade, que nos apoiem para a gente poder estar
continuando o nosso trabalho com esses nossos irmãos assistidos. Reabrir o comércio em Minas Gerais não foi motivo para lotar as ruas. Tanto lojistas quanto consumidores parecem mais cautelosos, até porque se houver aglomerações, o risco de uma nova restrição é grande. Apesar da crise causada pela pandemia e um longo período de fechamento, a reabertura traz a esperança de dias melhores. A economia já perdeu muito. 30 mil estabelecimentos foram fechados e mais de 16 mil empregos foram perdidos. Isso só em Belo Horizonte desde o início da pandemia. Os números são da Federação do Comércio. Reaberto desde sábado em Minas Gerais, grande parte do comércio já começou a fazer os ajustes para receber os clientes, seguindo todos os protocolos de segurança. A expectativa é a melhor possível, entendeu? A gente tem grande esperança, né, de que realmente agora dure mais essa reabertura. Porque já fechamos, abrimos, fechamos, né? Isso pra gente é muito ruim. Quando começa a dar uma melhorada no movimento, aí vem o fechamento de novo. Tivemos uma queda no restaurante de mais de 60%. A retomada agora traz uma nova esperança ao setor que tanto sofreu durante a pandemia. Uma pesquisa realizada pela Associação de Bares e Restaurantes com Empresários Mineiros revela que 90% dos estabelecimentos apresentaram problemas para pagar os funcionários. 7 entre 10 tiveram que realizar demissões nos primeiros meses deste ano. Hoje, a gente estima o impacto em torno de 15 milhões por dia no setor de bares e restaurantes em Belo Horizonte. É o que a gente está deixando de vender por conta das restrições. Sem receita fica muito difícil, principalmente de manter emprego, né? A gente viu que 90% do setor em Minas Gerais já não conseguiu pagar o salário agora no mês de abril. Esse número, em janeiro, foi de 5%, depois, no mês seguinte, ele foi 17%, passou a 50% e esse mês bateu em 90% aqui em Minas Gerais. Então, a gente vê que esse fechamento está sendo muito pior, porque a gente não tem a ajuda do governo federal, como tinha no ano passado, né, e tampouco a prefeitura, o governo do estado também não está dando o apoio que deveria dar para o setor. Para os comércios e serviços, as portas abertas representam uma ideia de futuro melhor. Muitos empresários também sofreram com a falta de recursos para manter tudo funcionando. O abre e fecha para eles gera incerteza sobre investimentos. Reabrir é um novo início, mas será preciso uma série de fatores para que o dinheiro no caixa faça toda a máquina girar. O empresário que se vê diante de uma incerteza, ele não tem previsibilidade para a continuidade do seu negócio, ele não consegue planejar bem a sua política de estoques, não consegue planejar bem o seu fluxo financeiro, a sua expectativa de demanda, ele não sabe se no próximo mês estará com as portas abertas ou fechadas, que tipo de postura, né, em termos de operação ele vai ter que adotar. A recuperação econômica, ela só vai vir, ela só vai ser observada quando tivermos uma vacinação em massa de forma acelerada, né? E esse processo lento da vacinação também é um fator preocupante porque ele acaba inviabilizando a recuperação da economia. Você já ouviu falar em alienação parental? Essa é uma situação que acontece muitas vezes em casos de divórcios que envolvem a guarda de filhos. O advogado Lucas Cotas de Ramos vai trazer mais informações sobre esse assunto no quadro Pense Direito de hoje. Acompanhe. A alienação parental é uma prática que ainda ocorre bastante no Brasil. Basicamente consiste na interferência praticada por um dos pais, os avós, os irmãos, enfim, qualquer pessoa que tenha guarda, autoridade ou vigilância sobre uma criança ou adolescente e interfira na sua formação psicológica, na formação psicológica dessa criança ou adolescente. A lei traz para nós alguns exemplos, né? A lei 12.318 de 2010, que regulamenta a matéria, traz para nós alguns exemplos do que seria alienação parental. Por exemplo, realizar a campanha de desqualificação do genitor daquela criança. Então, muitas vezes o casal se divorcia e as crianças ficam na guarda do pai ou da mãe e a outra pessoa, o outro cônjuge, ex-cônjuge agora, que não ficou com a guarda da criança, passa a ser desqualificado por aquele que tem a guarda da criança. Então a mãe muitas vezes começa a falar mal do pai, da criança, fala de situações que nada tem relação com o convívio da criança. Uma coisa é a relação entre a mulher e o marido,
aquele casamento que se dissolveu por N motivos que sejam, ou mesmo união homoafetiva, né? Uma coisa é a relação entre as duas pessoas adultas e o problema que há entre eles, outra coisa são problemas que atingem a criança. Então, consiste em alienação parental falar mal do pai, falar mal da mãe daquela criança de maneira desmedida, de maneira a gerar um abalo psicológico naquela criança ou adolescente, gerar nela uma perspectiva diferenciada, que não corresponde à realidade do que efetivamente é aquele seu pai ou a sua mãe que não mora mais consigo, dificultar o exercício da autoridade parental, desautorizar a palavra do pai ou da mãe da criança, né? Quando isso é feito pelo ex-marido ou pela ex-mulher, também consiste em alienação parental, dificultar o contato da criança com a criança ou adolescente com seu genitor, a sua genitora, também é alienação parental. Omitir deliberadamente informações pessoais relevantes sobre a criança ou adolescente, inclusive escolares, médicas ou alterações de endereço. Então, aquela mãe, aquele pai que ficou com a guarda da criança após o divórcio, se muda, pura e simplesmente leva a criança, não fala para onde foi, muda ela de escola, não fala que isso aconteceu, ou não dá a chance daquele outro genitor de participar na gestão da vida da criança. Apresentar falsa denúncia contra esse genitor também é uma situação claríssima de alienação parental e que, infelizmente, ocorre bastante no Brasil, né? Muitas vezes, o ex-marido ou a ex-mulher, magoado com o término do casamento, com uma traição, alguma coisa assim, vai lá e inventa uma falsa acusação contra essa pessoa. Alguns casos extremos chega até ser uma acusação de crime sexual para macular a honra daquela pessoa que é falsamente acusada, e a criança, então, começa a criar uma falsa memória, também é um fenômeno aqui da alienação parental, a criação naquela criança ou adolescente de uma falsa memória a respeito do seu genitor, da sua genitora. E a alienação parental, ela é um ato, obviamente, lesivo àquela criança ou adolescente, fere o seu direito fundamental ao convívio familiar, constitui, então, um abuso moral nítido e pode gerar a responsabilização civil daquela pessoa que pratica, daquele genitor, por exemplo, que ficou com a guarda da criança e fala mal do outro, ou mesmo daquele que não ficou com a guarda e nos momentos em que a criança vai visitá-lo, nos poucos momentos, por exemplo, fala mal do pai ou da mãe que tem a guarda da criança, mas naquele momento não está presente. Então, pode sim gerar um dever de indenizar. É possível, sim, falar nesse dever em razão da alienação parental. E a alienação parental é um fenômeno que pode ser reconhecido pelo próprio juiz num processo de divórcio, em qualquer processo que ele lide, tenha contato com aquela criança ou adolescente, pode ser reconhecido a pedido do Ministério Público, do promotor de justiça, ou mesmo a pedido daquele pai, daquela mãe que está sendo lesado, está sendo vítima também, de certo modo, dessa alienação parental. E as penalidades para alienação parental vão desde a advertência até a própria suspensão da autoridade daquele poder, daquela pessoa que pratica essa alienação. E tem situações também que, se ela se configurar uma situação muito mais grave, uma efetiva lesão à criança, uma lesão psicológica, digamos assim, hoje já se trabalha com a ideia de lesão psicológica, isso pode gerar até a suspensão, ou em última análise ainda, a exclusão, o afastamento, né, o cancelamento, digamos assim, a perda do pátrio poder, ou melhor dizendo, do poder familiar. Então, a alienação parental, se for tão grave e chegar a esse ponto, ela pode sim fazer com que a pessoa que efetivamente pratique essa alienação, claro que exige uma gravidade extrema para que isso aconteça, que ela seja suspensa ou até mesmo perca o seu pátrio poder ou seu poder familiar sobre aquela criança ou adolescente que está sendo vítima dessa alienação parental. Então é algo muito importante, muito sério, e é necessário que a população tenha uma consciência sobre isso, para saber identificar quando acontece, identificar quando alguém é vítima disso e quais medidas tomar em relação a isso. A principal delas, buscar o Conselho Tutelar e também buscar o Ministério Público. Esse é um assunto muito sério e que merece a devida atenção. Alguns danos causados pela alienação parental podem afetar de forma significativa a vida de crianças e adolescentes. No quadro Oportunidades, você fica por dentro das vagas de emprego disponíveis no mercado de trabalho. Atendente de telemarketing com experiência em vendas comprovada na carteira de trabalho. Auxiliar administrativo. É necessário ter experiência em setor fiscal comprovada na carteira de trabalho e habilitação A. Auxiliar de técnico de eletrônica. É necessário ter experiência em manutenção de equipamentos eletrônicos. Instalador de alarmes residenciais. É necessário ter experiência, mas pode ser fora da carteira de trabalho. Motofretista, com experiência que pode ser fora da carteira de trabalho e habilitação A. Operador de caixa, com experiência na carteira de trabalho e habilitação A. Vendedor no comércio de mercadorias, com disponibilidade para realizar viagens, experiência em vendas na carteira de trabalho, ensino médio completo e habilitação B. Vagas exclusivas para pessoas com deficiência. Auxiliar administrativo, não é necessário experiência. E auxiliar de limpeza, também sem exigência de experiência.
A carta de encaminhamento pode ser impressa pelo aplicativo Cinefácil ou o portal Emprega Brasil. Os interessados podem ainda agendar o atendimento presencial no link www.mg.gov.br/agendamento. E uma dica para os candidatos: não esqueça de incluir nos objetivos profissionais a vaga desejada, para que assim ela apareça no seu cadastro. Vamos agora à previsão do tempo para Caratinga e região. Quarta-feira em Caratinga, a expectativa é de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. Os termômetros marcam mínima de 19 e máxima de 28 graus. Em Dom Cavate, sol com poucas nuvens de manhã, chuva à tarde e à noite. A mínima é 23 e a máxima de 30 graus. Em Bom Jesus do Galho, a previsão é de chuva pela manhã. O sol aparece à tarde, mas volta a chover à noite. A temperatura varia entre 19 e 27 graus. A Associação de Surdos de Caratinga vem atuando há alguns anos na promoção da acessibilidade. Recentemente aconteceu a troca de diretoria e o trabalho da nova equipe já começou a ser feito. Acompanhe um pouco das propostas na reportagem a seguir. A nova diretoria da Associação de Surdos de Caratinga já está dando continuidade às atividades desenvolvidas pelo grupo. Luzia Fernandes é a nova presidente da associação. Em entrevista, contamos também com a Gabriela Coelho, que é intérprete e professora de Libras, a língua brasileira de sinais. Essa diretoria nova, né, que começa agora no ano de 2021, tem muitos projetos, né, pretende trabalhar em prol da comunidade surda, e eu me sinto assim extremamente lisonjeada, né, com muita vontade de lutar, de trabalhar para a melhoria, né, das condições sociais dos surdos. Eu entendo que é realmente um cargo de muita importância. Os surdos têm, sim, enfrentado muitas dificuldades sociais e é uma forma, né, de poder representá-los e ajudá-los. Quero também, né, poder compartilhar os meus conhecimentos em Libras, ensinar, né, buscar, motivar o aprendizado da Libras pela sociedade. Porque é importante que a sociedade tenha um olhar para essa língua, afinal de contas é uma língua que nós lutamos para conquistá-la. Luzia conta que a equipe que assumiu está empenhada em divulgar a Libras na sociedade, buscar por mais acessibilidade e promover o ponto de encontro da comunidade surda. Porque ainda falta muita acessibilidade, por exemplo, na área da saúde, nas escolas, né? Ainda muitas pessoas não respeitam a legislação que reconhece a língua de sinais. E, por experiência própria, né, eu sei que a vida do surdo em sociedade ainda é muito difícil, mas eu tenho muita esperança de uma melhora. Né? As pessoas ignoram a importância da língua de sinais para o surdo, né? Como é importante para que ele tenha acessibilidade. E não acreditam, às vezes, na capacidade também laboral do surdo, na capacidade intelectual. Os surdos podem, sim, ser ingressados no mercado de trabalho, né? Eles podem trabalhar em diferentes setores sociais, eles podem estudar, eles podem se formar, eles precisam de acessibilidade em todas as áreas sociais. Por exemplo, olha só, às vezes é coisa simples, falta acessibilidade. Às vezes eu vou a uma farmácia, né? Preciso de um medicamento, e eu chego lá e encontro uma barreira enorme, porque eu não consigo me expressar ali naquele lugar. Isso gera uma tristeza, gera angústia, né, na vida dos surdos. A Associação de Surdos de Caratinga foi oficialmente registrada em 2019, mas os encontros e as atividades começaram em 2016. Nesse tempo de história, muito aprendizado e vontade de expandir cada vez mais. Um dos projetos desenvolvidos hoje, por exemplo, pela associação, é o curso de Libras. A gente já se reunia desde meados de 2006, mas só em 2019 nós conseguimos os registros, porque é muita burocracia, muita documentação, não é fácil registrar uma associação hoje, né? E a gente não tinha muitos recursos, então foi complicado. Mas a gente desenvolve vários projetos, a gente oferece cursos online de Libras na atualidade, né? Por conta da pandemia, estamos oferecendo cursos online de Libras, né, com baixo custo para a sociedade, e isso, assim, nos enche de orgulho, né, poder, de alguma forma,
oferecer para a sociedade esse aprendizado que tanto vai nos beneficiar. Gabriela Coelho também assumiu um cargo na associação. Ela agora é diretora administrativa e, como ouvinte, direciona todo o conhecimento em prol da divulgação da Libras e da busca por acessibilidade. Os ouvintes, não só eu, mas existem outros representantes ouvintes dentro da diretoria. Atualmente eu assumi o cargo de diretora administrativa, mas todos nós ouvintes estamos ali, né? Muitas das vezes assumimos esse papel de ser voz e ouvido do surdo na sociedade, né? Quando o surdo deseja se expressar, se manifestar seus anseios, né? Suas vontades, a gente está ali para colocar voz naquela sinalização e também, né? Tornar acessível a eles todas as informações que são faladas, né? E a gente faz esse papel ali. E com muito prazer. Os nossos parabéns à nova diretoria e à Associação de Surdos de Caratinga pelo importante trabalho que ela vem realizando ao longo desse tempo na nossa região. E o panorama de hoje vai chegando ao fim, mas você pode seguir conectado com as principais notícias da atualidade nas nossas redes sociais. Muito obrigada pela sua audiência. Reforçamos a necessidade de seguirmos nos protegendo contra o novo coronavírus. Amanhã estaremos de volta. Até lá!